Bem-vindos ao nosso Deep Dive de hoje. Sabe, a física moderna tem esses dois pilares gigantes, né? A mecânica quântica e a relatividade geral. Ambas são incríveis, mas, assim, elas não se bicam muito bem. A quântica é super estranha, com coisas podendo estar em vários lugares ao mesmo tempo, enquanto o nosso mundo parece tão, sólido, né? Bem definido. Exato. É um contraste gritante. E a ideia central que a gente vai explorar hoje, baseada aqui no nosso material, é bem instigante. E se essa solidez toda, sabe, essa realidade clássica, com objetos em lugares certinhos, não for a base de tudo? E se ela emergir de algo mais fundamental? Isso, e se ela for algo que emerge de um fundo quântico. E a chave para isso seria um processo chamado decoerência quântica. A decoerência, um conceito fundamental para entender essa transição. Então, nossa missão aqui é desempacotar como essa tal de decoerência funciona, sabe? E como ela poderia construir essa ponte entre o quântico e o clássico que a gente vive. Vamos mergulhar num relatório bem detalhado sobre isso? Ok, vamos lá. O que é exatamente essa decoerência? Bom, a gente tem que começar pela base da estranheza quântica, que é a superposição, né? A capacidade de um sistema existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Certo, tipo uma partícula sem lugar definido, meio espalhada como uma onda de possibilidades? Exatamente. É como se ela não tivesse se decidido ainda. Mas aí que tá o pulo do gato. Que seria? Nenhum sistema quântico está realmente sozinho, isolado. Nunca. Ele está o tempo todo interagindo com o ambiente ao redor, moléculas de ar, fótons de luz, qualquer coisinha. E essa interação constante funciona como um ruído, digamos assim, que perturba aquela delicada superposição. Então o ambiente meio que estraga a mágica quântica. É uma forma de ver. Pensa assim, as possibilidades quânticas são como ondas num lago calmo, criando aqueles padrões bonitos de interferência. A decoerência é como se começasse a chover nesse lago. As gotas seriam as interações com o ambiente. Perfeito. E essas gotas apagam rapidamente os padrões de interferência. A informação sobre a superposição, a tal da coerência de fase, meio que vaza para o ambiente. E é um vazamento difícil de reverter. Entendi. E o que acontece com o sistema original depois disso? Para ele, a superposição some. E some muito, muito rápido para coisas do nosso tamanho. Ele passa a se comportar de um jeito classicamente previsível, entende? Como se ele tivesse escolhido um estado específico. Por isso não vemos, sei lá, uma cadeira em superposição. A decoerência age rápido demais. Exato. Para objetos macroscópicos, é quase instantâneo. Isso explica o apagamento da esquisitice. Mas como isso cria as propriedades que a gente vê? Tipo, um objeto ter um lugar definido no espaço. Como isso emerge? Ótima pergunta. A interação com o ambiente, ela não só apaga a superposição, ela também meio que prefere certos estados. No nosso mundo, a interação constante com fótons, partículas de ar, é como se o ambiente estivesse o tempo todo perguntando onde você está. Onde? Uma pergunta insistente. E essa pergunta constante meio que força o sistema a se manifestar em estados que respondem a essa pergunta. Estados de posição definida. É o que chamam de seleção da base de ponteiro ou base preferida. Então a localidade, o fato das coisas terem um lugar, emerge dessa interação constante. Precisamente. A localidade não seria fundamental, mas uma consequência da decoerência nesse tipo de ambiente. Fascinante. Mas espera aí, se a decoerência faz a superposição sumir e o sistema parecer clássico, isso resolve aquele outro problema da medição quântica? Tipo, a partícula podia estar aqui ou ali. Por que quando eu meço, eu encontro ela só aqui? Essa é a pegadinha. Uma distinção super importante. A decoerência explica muito bem por que a gente não vê superposições no dia a dia e por que os sistemas quânticos passam a se comportar como uma mistura de possibilidades clássicas. Tipo, 50% de chance aqui e 50% ali. Certo. Mas ela não explica por que, numa única medição específica, a gente obtém um resultado e não o outro. Esse ainda é o famoso problema da medição.
Entendi. Então a decoerência prepara o palco, mas não diz qual ator vai entrar. Exato, ela ajuda a entender a transição para o clássico, mas não resolve o mistério do resultado único. E aí entram as diferentes interpretações da mecânica quântica. Muitos mundos, colapso objetivo, visões relacionais, cada uma tenta responder a isso de um jeito. Ok, então temos objetos com localidade emergente, mas o mistério da medição continua. E outras coisas, tipo a inércia, o F igual a MA, a resistência ao movimento? Pois é, a ideia é que talvez até a inércia seja emergente. A massa em si pode vir do campo de Higgs, ok. Mas a inércia, essa resistência a mudar de velocidade, talvez só faça sentido ou só se manifeste claramente depois que a decoerência já deu ao objeto uma posição e uma trajetória no espaço. Antes disso, sem lugar definido, como falar em resistir à aceleração, né? Exatamente, talvez o conceito nem se aplique da mesma forma no nível puramente quântico, sem essa definição que a decoerência traz. Caramba! E se a gente levar isso ao extremo mesmo? O palco de tudo, o espaço-tempo, ele também pode ser emergente. Aí a gente entra numa das fronteiras mais quentes da física teórica. Tentar unir gravidade quântica é um desafio enorme, especialmente se a gente pensa em objetos com muita massa em superposição. Como a gravidade agiria aí? A relatividade geral não dá conta sozinha, né? Não. Isso sugere que talvez o espaço-tempo lisinho e contínuo que a relatividade descreve não seja a camada final da realidade. Teorias que buscam a unificação, como ideias da teoria das cordas ou da gravidade quântica em loop, sim, elas apontam para isso, que o espaço-tempo como a gente conhece poderia emergir de algo mais básico. Vibrações, redes de informação, talvez até átomos de espaço-tempo. É uma ideia radical. Uau! E essa noção de emergência, ela aparece até na escala do universo inteiro, não é? Com as galáxias. Exatamente. A cosmologia moderna diz que as galáxias, os aglomerados, toda a estrutura que a gente vê hoje no céu, nasceu de flutuações quânticas minúsculas, lá no universo bebezinho, durante a inflação cósmica. Flutuações quânticas deram origem a galáxias. Como? Eram flutuações quânticas na densidade de energia. Mas aí veio a expansão super rápida do universo, a inflação, que meio que esticou e congelou essas flutuações. E a decoerência agiu nelas, transformando aquelas possibilidades quânticas em variações de densidade reais, clássicas, pequenos grumos que a gravidade depois fez crescer. Então o universo inteiro passou por um mega evento de decoerência. Em certo sentido, sim. Foi como uma grande medição quântica cósmica, que definiu a estrutura inicial do universo que observamos. E hoje em dia, como os cientistas estão tentando investigar essa fronteira entre o quântico e o clássico? Objetos cada vez maiores em superposição. Moléculas gigantescas, por exemplo. A ideia é achar o limite. Onde exatamente o comportamento quântico dá lugar ao clássico? Onde a decoerência vence de vez? É mapear essa transição na prática. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande ideia que emerge aqui nas nossas fontes é que a realidade sólida, previsível que a gente experimenta, coisas com lugar certo, inércia, talvez até o espaço e o tempo, pode não ser fundamental. Pode ser uma construção, quase uma fachada que emerge por causa dessa perda constante de informação quântica para o ambiente, por causa da decoerência. Exato. É uma mudança de perspectiva profunda sobre o que é real. E isso deixa a gente com aquela pergunta final para pensar, né? Sim, se as características mais básicas do nosso mundo são emergentes, o que é então o substrato fundamental? De onde tudo isso emerge, afinal? Seria informação pura, como algumas ideias sugerem, geometria escondida, uma rede quântica. Pois é. A busca pela teoria de tudo talvez não seja só achar as leis finais, mas entender essa arquitetura incrível de como a realidade que percebemos é projetada a partir de algo mais profundo. É uma questão aberta e fascinante.